A paz do Senhor para todos. Estamos concluindo o estudo sobre o retorno da primeira viagem missionária dos apóstolos Paulo e Barnabé. Como base para a lição desta 22ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém. Ok, então sabemos que os apóstolos viajaram. Na primeira viagem missionária, eles passaram na ilha de Creta, também ali na região do sul da Galácia, estiveram em vários lugares, a perseguição foi cruel, o apóstolo Paulo foi apedrejado e tido como morto, os irmãos oraram e Deus o ressuscitou. Ok, no retorno da viagem, dessa primeira viagem missionária, eles elegeram em várias cidades obreiros para que continuassem com o trabalho pastoral, né? Ok, então agora eles chegam à cidade de Antioquia da Síria. Vamos então observar essa interessante lição aqui que trata sobre o relatório à igreja de Antioquia. Atravessando a Pisídia, os missionários dirigiram-se a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália, uma antiga cidade costeira, o principal porto da Panfilha, 25 quilômetros de Perge, e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido entregues aos cuidados de Deus, para a missão que agora estavam terminando. Era natural e justo que a igreja que os enviara como missionários lhes desse as boas-vindas de volta e recebesse um relatório das suas atividades. Sem dúvida, já fazia tempo que a igreja estava evangelizando os gentios na própria cidade de Antioquia, mas essa experiência confirmou a chamada de Deus a uma obra missionária de maior alcance. Então, a grande lição que aprendemos aqui é sobre esse relatório que eles apresentaram à igreja que os enviou. A igreja, Deus os enviou por intermédio daquela abençoada igreja que jejuava, orava, até que Deus levantou esses missionários abençoados, dizendo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ok, então isso é interessante aqui a gente aprender, que a gente tem responsabilidade com a igreja que nos envia para apresentar o relatório aí das nossas atividades, né? Isso é muito interessante. Isso faz parte da organização e faz parte também da disciplina, né? É claro que nós, como missionários, nós estamos trabalhando no campo missionário transcultural e tem um grande exército orando por nós. São pessoas que estão pendentes, pessoas que oram, que nos ajudam, não apenas com suas contribuições, mas também com suas preciosas orações. Então a gente agradece muito a Deus e aos amados irmãos, ao ministério que confia essa responsabilidade, Deus confia essa responsabilidade por meio do ministério e da igreja a nós. Então, é bom que cada missionário envie aí um relatório, dizendo aí o que Deus está fazendo aí através dos seus ministérios, né? É claro, os missionários que são enviados aí pelo Senhor através da igreja. Ok, vamos então para a próxima lição, né? Capítulo 15, versículo 1, diz: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos:
Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ok, então aqui observamos, nessa versão aqui diz: alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Esse problema causou prejuízo à igreja primitiva, lamentavelmente. Foi por esse motivo que Deus inspirou o apóstolo Paulo para refutar essa doutrina dos judaizantes com aquela carta aos Gálatas. Uma carta que refuta essa doutrina. Se um gentio aceitava Jesus como Salvador, então esses judaizantes, que eram israelitas, que guardavam a lei de Moisés, e queriam obrigar os irmãos gentios a se circuncidarem, né? De acordo com a lei de Moisés. Inclusive, esse problema, nós vamos ver na próxima lição, o concílio, aquela primeira assembleia da igreja na cidade de Jerusalém. O problema foi resolvido, mas o prejuízo foi enorme, porque na carta aos Gálatas, que posteriormente Paulo envia aos crentes da Galácia, do sul da Galácia, Paulo chega a dizer: filhinhos, ele diz que eles da graça caístes, e disse: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse problema foi sério naqueles dias, né? Mas, graças a Deus, o problema foi resolvido, mas ainda hoje, lamentavelmente, há os judaizantes da atualidade, né? E pessoas que dizem que nós os cristãos, guardar o sábado, etc., né? São os novos judaizantes de hoje. Nós vamos observar aqui nessa lição o farisaísmo, uma grave questão. Vai desde o versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 15 de Atos. Na igreja de Jerusalém existiam pessoas que ainda estavam presas às formas e cerimônias da lei e às tradições nacionais. Esses crentes chamados de judaizantes não podiam imaginar a fé cristã separada da nacionalidade judaica. Sua posição era a seguinte: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Versículo 5. Eles queriam fazer a igreja se tornar judaica. Infelizmente, esse mesmo espírito farisaico que tentou deter o crescimento da igreja naqueles dias continua agindo no decorrer dos anos, inclusive nos nossos dias, como eu mencionei, que é a denominação que, inclusive, procura atacar os novos convertidos das igrejas evangélicas, né, dizendo que eles devem guardar o sábado, etc., né? E eles não se dão conta, né? Eu não sei que cegueira terrível é essa, eles não se dão conta que em Efésios, capítulo 2, diz, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Paulo, é claro, em vários lugares dos seus escritos, ele fala sobre as obras da lei. As obras da lei não salvam. Quem salva é Jesus, né? A fé nele, a fé no seu nome, né? Então somos salvos pela graça, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Então, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O apóstolo Pedro, ele naquela assembleia que vamos estudar na próxima lição, ele fala que os seus antepassados
aí os israelitas não suportaram o jugo da lei, era pesadíssimo, mas Jesus guardou por nós. Era impossível guardar 100% a lei, de uma maneira irrepreensível, né? Sem falhar em nenhum ponto. Mas nosso Senhor, é claro, fez isso por nós, né? Ele cumpriu tudo que está escrito sobre ele. Então, nesta segunda lição, aprendemos aqui que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que devemos refutar, devemos combater os ensinos errôneos acerca do farisaísmo, né? E ensinar os novos convertidos sobre o perigo de algumas religiões que ensinam heresias, dizendo que é necessário guardar o sábado, etc., né? Porque eles gostam de atacar os novos convertidos, né? Eles são pescadores de aquário. Por que eles não vão evangelizar as pessoas, etc.? Eles procuram mais os novos convertidos. É gente terrível, né? Então, que Deus nos guarde desses falsos ensinadores, desses judaizantes da atualidade. Amém.